passado a falar de bioquímica. Vamos avançar nela aqui. Só que hoje eu vou fazer uma coisa com vocês. A aula passada, eu fiz a apresentação, a gente parou lá nas ceras, né? Eu fiz a apresentação, mas eu não vi o chat. Hoje eu vou colocar aqui e vou conseguir ver isso. Vou parar de onde a gente, continuar de onde a gente parou. Lá nas ceras. Hoje eu consigo ver o chat, então eu consigo ver a pergunta de vocês ao vivo, tá? Ué, o que ele está fazendo aí? Ele já tinha chegado em sais minerais? Já, né? Tinha passado pelos sais minerais. Passamos por carboidratos, glicerídeos, ceras, muito bem. Paramos aqui, não foi? Show de bola, show de bola. Olha lá, pessoas, bora lembrar lá da cera. Quando você fala em cera, o que vem na sua cabeça? Na minha cabeça vem cera de carro. Mentira, vem cera de chão. Por que vem cera de chão? Porque quando eu era pequena, minha mãe mandava encerar a casa para ela. Ela tinha um equipamento chamado enceradeira, que era para encerar o chão da casa, que era de pedra. E aí, quando ela encerava, a pedra ficava verde, ficava bonita, brilhosa, escorregadia, caramba. Então, eu lembro disso daí. E na minha casa tinha, o piso parte era de madeira, taco de madeira, e outra parte era de pedra. Então, se encerava. O taco encerava e ficava bonito, e a madeira também encerava e ficava bonito. Agora, eu também lembro de cera de ouvido, né? Cera de depilar. Boa, eu lembro dessas duas. Porque minha mãe era pequena, minha mãe tinha ali lá no banheiro, tinha um potinho que ela colocava um trem nojento, duro, que era a cera. Aí ligava na tomada, ela derretia a cera e minha mãe pegava uns pedaços de pano lá e depilava. E eu lembro disso, dela arrancando pelo da canela com um pedaço de calça jeans. Show de bola. Então a cera também serve, a cera é o mesmo princípio, essa cera aí. A cera esfria e ela gruda, né? Ela gruda. Se ela grudar no cabelo, vai arrancar o cabelo, velho. Não tem isso não. Tá? E cera de ouvido, o quê? Cera de ouvido serve para quê? Ser úmido do seu ouvido, ele vai proteger o seu ouvido de uma série de coisas. Tá? Mas essa cera que a gente está falando aqui, ela é uma molécula lipídica, tem um álcool diferente do glicerol, que é unida a uma ou mais moléculas de ácido graxo. Você tem que lembrar disso daí, tá? Cera é uma molécula de álcool e uma molécula de ácido graxo. Tudo bem? Quais são as propriedades da cera? As ceras são sólidas à temperatura ambiente. Então lembra que eu falei da minha mãe depilando. Não é para você imaginar minha mãe depilando, não. Você imagina sua mãe depilando aí. A minha não. Então olha só. Imagina uma pessoa depilando. Você vai ver que ela vai pegar uma cera que vai estar no estágio duro, que vai estar no meio ambiente, depois ela vai esquentar aquilo e derreter a cera. Depois que derreter aquilo, a cera fica mole, né? Aí vai e coloca em cima dos cabelos para arrancar os cabelos. Mulheres antigamente tinham esse negócio, não tinha muitos creme de depilar, por exemplo. Hoje depila com uma pomada, passa uma pomada no pelo e depois passa um pano molhado e esse trem já arranca o pelo. Mas antigamente não, utilizava-se a cera para isso daí. Então, olha só, a temperatura ambiente ela é dura, mas se você esquentar, ela derrete. Uma grande característica que se tem é que ela é insolúvel em água. Então, a cera, ela é hidrofóbica. Não, gilete não, só porque a mulher não gosta de depilar com gilete, não. O gilete é bom para homem, né? O homem que passa gilete na cara para engrossar o pelo da barba. Agora, a mulher não tem interesse em engrossar os pelos, pelo contrário. Então, se a mulher ficar passando, limpando, ou mulher não, se qualquer pessoa ficar passando gilete no cabelo, o cabelo tende a engrossar, o cabelo grosso igual o cabelo de barba. Vocês agora que estão aí na primeira série, vocês estão começando a crescer a barba de vocês. Começando a crescer cabelinho na barba, aquele tal, que tem uns aí que deixa crescer um bigode, uma barba que parece que a cara tá suja, porque nem cabelo, nem tem cara de cabelo ainda, nem tem cara de barba. Mas com o tempo, você começar a fazer, passar gilete nele e tudo mais, ele vai engrossando, e a barba vai encorpando. Você vai acabar causando, vai encorpando a barba vai ficando, a barba vai ficando mais volumosa. Tudo bem? Muito bom. Agora, olha só. Qual que é a grande importância das ceras? É que ela reveste os organismos.
Tudo bem? Por exemplo, se você olhar uma folha de uma árvore, você vai ver que a parte de cima da folha é brilhosa e a parte de baixo é opaca. Porque essa parte de cima tem uma camada de cera maior. Tá? Lembra, você encera o carro fica brilhoso. Aquela cera que você passa no carro e o carro vai ficar brilhoso, ela protege a lataria da chuva. Tudo bem? E essas chuvas daqui de Palmas, elas trazem não só daqui de Palmas, mas as chuvas de uma maneira geral, elas trazem elementos que são nocivos à pintura, que estão presentes na atmosfera. Tudo bem? Elementos ácidos, por exemplo, você tem poeiras que estão particuladas no ar. A chuva, quando cai, ela traz consigo essas poeiras, tudo bem? E o solo, dependendo do tipo de solo, o solo é ácido. E essa poeira, quando ela cai sobre a pintura, ela mancha a pintura por causa da acidez, tudo bem? A água, às vezes, ela vem no componente ácido de uma chuva ácida e ela queima a pintura também. Se você parou o seu carro na porta do boteco, um bêbado passou lá tomando cerveja, deu uma cuspida na lataria do seu carro, aquela acidez da boca dele com a cerveja, do álcool, ele vai manchar a pintura do carro. Tudo bem? Se um cachorro fez xixi na lataria do seu carro, vai manchar a lataria do carro. Então, o que você faz? Você passa a cera e a cera protege a pintura desse tipo de coisa. Tudo bem? Por isso que a gente encera o carro. Agora, olha só, eu estava falando da planta. A planta tem uma camada de cera na parte de cima da folha, porque essa camada de cera protege a folha de uma desidratação. Você tem que lembrar que a folha não está na sombra, a folha faz sombra. Então, a folha está exposta ao sol. Imagina uma planta o sol vai ficar exposto por 12 horas por dia, ela vai ficar 12 horas exposta à luz, exposta ao sol. Então ela teoricamente, ela superaquecia. Quem superaquece, libera água. Então o que a planta faz? Ela coloca uma camada de cera por cima da folha, para que essa folha não perca água para a atmosfera, não desidrate a planta. E se acontecer, a planta vai morrer. Tudo bem? Além de proteger da desidratação, protege da radiação solar também. Tá? No caso da cera das plantas. Mas a proteção mesmo da cera é para desidratação. Tudo bem? Você imagina onde mais tem cera? Tem cera na carapaça dos artrópodes. Você pensa numa barata. Barata brilha? Brilha. Pensa num besouro. Besouro brilha? Brilha. Pensa numa abelha brilha? Brilha. Por que ela brilha? Porque ela tem uma camada de cera em cima dela. Tudo bem? E essa camada de cera nos artrópodes é para quê? A mesma coisa das plantas, vai proteger a desidratação, para que eles não sofram desidratação. Tudo bem? Agora, e nem hidratação, presta atenção. Então você não consegue hidratar a folha jogando água em cima dela, por causa da camada de cera. Então tem gente, eu vou jogar água em cima da planta, para a planta poder absorver. Não ela vai absorver. Tá? Ela vai bater na superfície da folha, escorrer, porque ela é hidrofóbica, a cera vai escorrer e cair no chão. Então, se você quer nutrir a planta, joga água no chão, aí ela absorve. Jogar água para cima dela não faz diferença nenhuma. Eu vou refrescar a planta. Tá, tudo bem, isso pode até causar uma pequena refrescância temporária, mas joga no chão que a planta absorve aquilo e se nutre. O orvalho, exatamente. O orvalho, o orvalho é água, condensação que ocorre geralmente no período da noite, no finalzinho do período da noite. No começo da manhã, quando você tem uma queda muito grande de temperatura, a água acaba se condensando e forma-se o orvalho. O orvalho fica ali, no decorrer do dia ele seca, ou ele escorre. Tudo bem? Ela não absorve o orvalho ali pela planta, não. Ela vai absorver pela folha, ela vai absorver pelo sistema radicular. Exatamente isso. É a mesma coisa de você engordurar a sua mão e passar água em cima da sua mão. Mete a mão no pote de manteiga e depois vai lavar a mão com água sem sabão. Vai esfregar à vontade, a gordura não vai sair dali. Tudo bem? Porque ela é lipídica. A cera é esse mesmo princípio, a cera não vai sair. Não, encera a sua mão com cera de carro. Pega lá a cera do carro na sua casa, esfrega na sua mão e molha para você ver. Não vai sair, tá? Porque ela repele a água. Beleza até aí? Na planta seria proteção para desidratação. Agora, nos artrópodes, a proteção é outra, não é para desidratar. Porque o artrópode ele não vai ficar lá no sol muito tempo, porque ele superaquece. Se ele superaquecer, ele morre. Tá? Tanto se você pegar um besouro e colocar ele no sol, ele vai morrer. Tá? Ele vai cozer por dentro. Então você o inseto não vai ficar no sol. Agora, o inseto ele tem o corpo com a cera para ele não se hidratar demais. Imagina uma abelha voando e começa a chover. A abelha está lá, 2,5 km da colmeia, e cai uma chuva, uma tempestade. Como é que essa abelha voa até a colmeia?
Se ela não tivesse o corpo encerado, ela ia ser encharcada pela água da chuva e ia morrer. Aí imagina, a abelha está voando lá, 10 metros de altura, cai uma gota d'água em cima dela, encharca ela, ela cai no chão e morre, explode no chão. Então, a camada de cera serve para proteger os artrópodes, para eles não se hidratarem demais e não acabarem morrendo por excesso de água. Bem, então veja bem, ela protege a planta para não perder a água e protege os artrópodes para não absorver água. Sussa, imagina uma formiga. Se a formiga não tivesse uma camada de cera sobre ela, você jogava a formiga dentro da piscina e ela afundava. Tudo bem? Então essa camada de cera permite que os artrópodes interajam com a água e eles consigam caminhar sobre a água. Beleza? Devido à característica da água. Tá? De formar aquela lâmina sobre a água que permite a adesão das moléculas de água e vai fazer aquela lâmina. E os artrópodes conseguem andar, caminhar sobre as águas. Tá? Se ele não tivesse essa camada de cera, ele se encharcaria e acabaria morrendo. Beleza, pessoas, sim ou não? Agora, uma outra coisa interessante é que o ponto de fusão dos lipídios é maior do que o dos glicerídeos. Então isso quer dizer que o ponto em que as moléculas vão se fundir e ficar coesas, o ponto em que isso acontece, ele é maior do que os glicerídeos. Os glicerídeos eles endurecem mais rápido do que os cerídeos, tá? E os lipídios, beleza? Os lipídios eles vão endurecer na temperatura maior, tá? Então, olha só. Quais são as grandes funções? Eu acabei de falar aqui dessas funções, né? A entrada de agentes estranhos no corpo, sim, o cerume do ouvido, por exemplo, a gente estava falando, ela serve para, como ela tem uma substância que gruda, gordurosa, a cera vai reter qualquer agente infeccioso que tentar entrar no seu ouvido. Por isso você faz aquela cera de ouvido. Tá? Então, você limpar o ouvido, tirar toda a cera do seu ouvido, você está tirando toda a proteção do seu ouvido. Você deve limpar o ouvido, porque ninguém merece ficar com aquele ouvido amarelo, cinza, dependendo de onde você está. Por que cinza? Porque os orientais, chineses, japoneses, tailandeses, eles têm a cera do ouvido na cor acinzentada. Tá? Isso é uma questão de DNA mesmo. Beleza? Então ele tem a característica do olho puxado, é a cinza do ouvido, a cera do ouvido cinza. Tá? Então você pode limpar a parte externa do seu ouvido, mas sem tentar tirar muita cera lá de dentro do ouvido, porque você está limpando o que faz a proteção do seu ouvido. Beleza? Reveste as folhas impedindo a transpiração da folha, que vai impedir a evaporação excessiva, a perda da água. As aves também têm uma característica muito grande, que é o mesmo princípio dos insetos. Ela tem uma glândula que fica lá próximo da cloaca, chamada de glândula uropigiana. Eu vou até escrever aqui no bate-papo o nome da glândula. Tá? Ela é chamada de glândula uropigiana. A glândula uropigiana. Glândula uropigiana, ela tem um elemento chamado uropígio. Esse uropígio é uma substância gordurosa que protege as penas da ave para elas não se encharcarem. Imagina uma ave voando, começa uma chuva, encharca a pena dela, ela cai e morre. Bem? Então essa glândula uropigiana fica próxima à cloaca. Então muitas vezes você vai ver o pássaro colocando o bico lá próximo da cloaca e depois passando o bico sobre as penas. O que ele está fazendo? Ele está esparramando o uropígio sobre as penas para garantir que as penas fiquem impermeáveis. Aí imagina um pato mergulhão, ou um carmolhão de Galápagos. Ele está voando, aí ele vem, mergulha e vai pegar um peixe a 4, 6 metros de profundidade, às vezes. Tudo bem? Então imagina uma ave, mergulha 6 metros, volta para a superfície e ela está encharcada. Se ela voltar para a superfície e estiver encharcada, ela nem volta, né? Ela mergulha e já fica lá no fundo. Vai ser um bolo de pena molhada, ela vai ficar lá no fundo. Então, por exemplo, quando eu era pequeno, tinha meu vizinho que criava papagaio. O Bira e o Birobaldo. Eram 2 papagaios. E um belo dia ele teve uma brilhante ideia. Ele resolveu dar um banho no papagaio, com água e sabão. Pegou o papagaio lá, água e sabão não, passou shampoo no papagaio, né? Shampoo no papagaio, o papagaio doido, gritando, aquele escândalo miserável. A gente era pequenininho e a gente falava, nossa, ele não gosta de tomar banho. Mas o que aconteceu, rapaz? Ele descuidou do papagaio, o papagaio dentro de uma bacia de roupa, e o papagaio afundou na bacia, tadinho, o papagaio morreu. Por que ele morreu afogado? Porque o miserável tirou
a camada uropigiana que protegia a pena do papagaio. Tudo bem? Então o papagaio encharcou as penas dele e ele afundou dentro da bacia e morreu afogado. Então, assim, é extremamente importante para as aves a manutenção dessa glândula chamada uropigiana. Tudo bem? Bom, não se dá banho em papagaio, né? Não se dá banho em ave nenhuma. Né? Agora, como é que ele deu? Ele catou o papagaio, enfiou o papagaio dentro da banheira, da bacia, jogou shampoo em cima do papagaio e esfregou o papagaio. Foi isso que ele fez. Tá? Ah, com água, né? Tudo bem, não. Aí a água, beleza. Passarinho mesmo. Às vezes, quando ele tá com a pena suja e tal, ele vai lá na água e limpa a pena. Né? Mas veja bem, ele vai tentar tirar o excesso de sujeira que tiver em cima dele. Se você jogar sabão no passarinho, você tira essa camada uropigiana. Tá? E aí o passarinho vai encharcar as penas. Se isso acontecer, ele vai morrer. Tá? Por que ele vai morrer? Por dois casos, por várias situações. Primeiro, qual que é a função da pena? A pena tem a função de proteção da ave. Tá? Ela protege a ave. Ela protege a ave de superaquecer. Você tem que lembrar que o passarinho não transpira. Bem? Ele cria um microclima entre as aves que vai manter a temperatura do corpo do pássaro mais amena. Tanto que se você deixar a gaiola do passarinho no sol, ele morre. Tá? Então ele não faz esse controle térmico. O controle térmico dele é por respiração. Às vezes você vai lá e vai ver o passarinho tá com a boca aberta. O bico aberto, né? O bico bem aberto mesmo. Ele está fazendo troca gasosa, tá? Ele está fazendo troca de calor. Igual você. Igual o cachorro faz, né? O cachorro fica lá, ele está fazendo troca de calor pela língua, tirando excesso de ar quente. Os pássaros fazem isso. Então, se você encharca, você tira essa camada de cera da pena, você permite que a pena fique encharcada. Se a pena ficar encharcada, ela perde esse microclima ali dentro e a ave vai acabar sofrendo um resfriamento muito grande ou um aquecimento muito grande. Você acaba matando a ave. Tudo bem? Susa, quanto à cera, pessoas? Há alguma dúvida aqui? Ou tá ok? Tá de boa na lagoa? Show de bola. Então não esqueçam que as ceras são impermeáveis. Essa é a principal característica das ceras. Elas são impermeáveis. Bora lá. Outra substância bastante importante dentro dos lipídios são os esteroides. Tudo bem? Os esteroides, eles são formados por vários carbonos ligados entre si, mas os carbonos têm 4 anéis. Então, quando você começar a ver que é 1, 2, 3, 4, esses 4 anéis, ele está falando de esteroide. A principal função do esteroide é a função do colesterol. Tudo bem? O colesterol está presente na membrana plasmática. Ele ajuda no transporte de nutrientes ali. E os esteroides, eles têm uma função de hormônios, especialmente de hormônios sexuais, como testosterona, progesterona e estrógeno. Tudo bem? Eles atuam lá nas glândulas renais, atuando na liberação da testosterona, da aldosterona, do hormônio cortisol. Isso tudo vem dentro dos lipídios. Tá? Então, essa ingestão de colesterol ela é bacana para você. Olha só, lembra que você tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Tudo bem? O colesterol ele é muito importante lá na membrana plasmática. E aqui tem uma observação que você precisa anotar aí, ó. Célula vegetal não possui colesterol na membrana plasmática. Isso cai em prova? Cai, o cara coloca lá uma amostra de uma membrana plasmática e lá coloca um colesterol. Aí ele pergunta lá nas alternativas se você pode dizer que aquela célula é uma célula vegetal. Ou se fala assim, um pesquisador fazendo uma avaliação da membrana plasmática encontrou esses elementos compostos na membrana, ele coloca lá os fosfolipídios, coloca algumas proteínas e coloca o colesterol. Aí ele fala assim, o pesquisador afirmou que não se trata de que não pode se afirmar ser uma espécie, uma célula de um organismo de origem vegetal. Verdadeiro ou falso? Se tem colesterol, é verdadeiro, não é de origem vegetal. Se não tem colesterol, aí pode ser de origem vegetal. Tudo bem? Na verdade é de origem vegetal. Sussa, pessoas, então anota isso, porque isso é bom de cair em prova. E é um peguinho que quase todo mundo cai. Todo mundo cai. O que são esteroides? Não entendi os esteroides. Os esteroides, eles são lipídios. Tudo bem? São lipídios que têm na sua formação cadeias carbônicas com 4 anéis. Igual você está vendo aqui. Está vendo o meu marcador, meu cursor? Então, esse é um colesterol. Agora, esses lipídios, o colesterol, eles podem atuar como hormônios. Tudo bem? Eles vão atuar lá na produção desses hormônios. Esse colesterol, eles atuam na produção desses hormônios, do hormônio testosterona, do hormônio progesterona, do hormônio estrógeno. Se você tem problemas de colesterol, provavelmente você vai ter problemas na composição desses hormônios. Tudo bem? Sussa até aí?
Conseguiu entender sobre os esteroides, Maria Luísa? Bacana, show de bola. Bom, outras funções do colesterol. Vai atuar na produção da bile. O que é a bile? Ela fica lá no seu vesícula biliar e vai ser liberada nos seus intestinos para poder terminar a emulsificação das gorduras no seu processo digestório. Tudo bem? Ele também é um precursor da vitamina A, chamada calciferol, uma vitamina D. Eu vou para o sol para pegar a vitamina D. Você vai para o sol para transformar o calciferol em vitamina D. E a base dele é uma base de esteroide, tudo bem? A vitamina D evita o raquitismo, tudo bem? É precursor dos hormônios sexuais e dos hormônios da suprarrenal, como eu falei lá. Você tem colesterol, se ficar em excesso vai queimar, né? Fica vermelho mesmo, mas se não, o sol da manhã, geralmente é o sol entre 6 da manhã e 9 horas da manhã, é o sol para você ter vitamina D, e depois das 5 da tarde, é o melhor sol para isso. Depois disso, o sol pode ter excesso de radiação e você realmente sofrer de queimadura, tá? Quando se fala em precursor, quer dizer que ele vai auxiliar a produção disso daí, tá? Então, os esteroides, eles são precursores da vitamina D. A vitamina D é chamada de calciferol, tudo bem? Ele auxilia o calciferol a se manifestar no seu organismo na hora que você vai para o sol. Os esteroides, ele ajudam na produção dos hormônios sexuais, ele ajuda na produção dos hormônios das glândulas suprarrenais, tudo bem? Como é que você obtém colesterol? O colesterol é sintetizado pelo fígado, tudo bem? E é absorvido pela sua alimentação. Agora, qual é o grande problema? Dependendo da sua alimentação, você vai ter muito ou pouco colesterol, tudo bem? O colesterol ele é transportado pelo sangue na forma de lipoproteína, tudo bem? A proteína de baixa densidade, chamada de LDL. Esse é o colesterol ruim, tudo bem? O excesso do LDL pode causar entupimento dos vasos. Beleza? Ele vai aderir à parede dos vasos e pode entupir esse vaso. E além de entupir esse vaso, ele pode causar um enrijecimento da parede. O vaso vai ficar duro. Você tem que lembrar que os seus vasos sanguíneos, eles trabalham de acordo com a pulsação sanguínea. Tudo bem? O endotélio. O endotélio ele é maleável. Se você acumula gordura demais lá, ele pode enrijecer isso ou entupir. Sussa, quanto ao colesterol até aqui, sim ou não? Bacana. Aqui um exemplo, problemas associados ao colesterol. Você tem o LDL, aqui você vai ver as gotículas de gordura do colesterol, que eles vão grudar na parede do vaso sanguíneo e vão entupir esse vaso sanguíneo, ou enrijecer o vaso sanguíneo. Tudo bem? Um problema grave que você tem é chamado de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura na parede dos vasos, tudo bem? Eles vão diminuindo o calibre do vaso, ou seja, ele vai começando a entupir esse vaso. E o entupimento desses vasos pode causar infarto do miocárdio, tudo bem? Não só infarto do miocárdio, que é o músculo do coração, a pessoa vai infartar, como pode favorecer acidente vascular cerebral, tudo bem? Porque você vai entupir os vasos sanguíneos cerebrais e você pode causar esse problema. E o HDL é o colesterol bom. Qual é a diferença disso daí, do LDL para o HDL? O HDL, como ele é um lipídio, ele é uma gordura, ele serve para proteger os seus vasos sanguíneos, ele serve para proteger os seus órgãos, para proteger você, tudo bem? Só que se você começa a ver aqui, ele é uma proteína de alta densidade. LDL, proteína de baixa densidade, e HDL, proteína de alta densidade. Essa baixa densidade gruda na parede, entope. A alta densidade não, tá? Ela vai lubrificar o que tiver que lubrificar, ela vai melhorar o fluxo sanguíneo dentro do seu organismo, porque a parede do endotélio está lubrificada, enfim. Agora, como é que você precisa lembrar disso em prova, entre LDL e HDL? Bora lá. HDL, vamos falar dele aqui antes. HDL é o colesterol bom e LDL, o colesterol ruim. HDL são transportadores de fosfolipídios. Lembra que fosfolipídios compõem a sua membrana plasmática. E pode transportar o colesterol quando eles estão em altas concentrações no sangue. Então, se tem muito colesterol no sangue, o HDL tira esse excesso de colesterol e joga para o fígado. Tudo bem? Aqui, ó, captam o excesso de colesterol do sangue, transportando até o fígado, onde eles vão ser eliminados junto com a bile.
O HDL retira o excesso de colesterol do organismo, impedindo os problemas como a gente chamou. Agora, olha só, aqui é só itemizado aquilo que eu já tinha falado no slide anterior. HDL é é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Existe uma brincadeira que eu faço sempre, que é o seguinte. Falei do colesterol ruim, ele entope às vezes, né, o LDL. Ele entope às vezes, diminui o calibre dos seus vasos sanguíneos. Né? Então ele pode enrijecer os vasos sanguíneos e isso pode causar sérios problemas, como aterosclerose, pode causar infarto do miocárdio, pode causar acidente vascular cerebral. Isso vem da comida que você tem. Se você ingerindo comida muito gordurosa, você pode contribuir com excesso de colesterol, tá? Especialmente de baixa densidade, que é o LDL. Então, exato, AVC. Então, você vai ver o seguinte, LDL, para você lembrar que ele é o colesterol ruim, muito bem, HDL hoje Deus livre. E o LDL, logo Deus leva. Tudo bem? Tudo você conta isso? Sim ou não? Muito bem, Júlia. Eu escrevi isso, você já escreveu. Então a gente coloca isso daqui. O LDL, logo Deus leva, começa a absorver colesterol em excesso demais, logo Deus vai te levar, pode ficar despreocupado. E HDL, hoje Deus livra, porque ele vai tirar o excesso de LDL, de colesterol do seu sangue, e depositar no esse slide. Tudo bem, então a coisa aqui é o seguinte, LDL, logo Deus leva, quer dizer que ele vai causar problemas para você de saúde. Quais são os problemas de saúde? Aterosclerose, entupimento dos vasos sanguíneos, redução do calibre dos vasos sanguíneos, enrijecimento dos vasos sanguíneos. Isso pode causar infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, tudo bem? E o HDL é o colesterol bom, ele vai fazer a limpeza do seu organismo, né? Ele vai tirar o excesso de colesterol do sangue e jogar para o fígado. E o fígado vai jogar isso na produção da bile, lá na sua vesícula biliar, e vai estocar isso para jogar no seu trato digestório quando você precisar digerir gordura. Lembra que a gordura vai ser digerida no seu intestino, graças a esse bile, esses sais biliares, esse líquido biliar, que é jogado lá no seu intestino e termina de fazer a emulsificação da gordura. Tudo bem, pessoinhas? Alguma dúvida até aqui? Maria Luísa, eu repeti os dois. Está de bom tamanho? Tem mais alguma dúvida? Picanha LDL não, Jonas. Isso é uma injustiça. É bullying com a picanha. Não faça isso. Tudo bem? Não é a picanha que é LDL. É o quanto de picanha que você come. E o quanto da gordura da picanha que você come. Se você comer só picanha gordurosa, com muita gordura, aí sim ela fica LDL. Mas não. Se você comer de uma maneira equilibrada e razoável, fazer exercício físico, não tem problema nenhum, você pode comer à vontade, tá? Não é o que você come, mas a quantidade do que você come. Beleza? Esse é que é o grande problema do colesterol. Por exemplo, minha filha tem 8 anos, ela sofre de colesterol. O colesterol dela é congênito, do DNA, ela herdou esse colesterol. Acabou aqui já? Ih, galerinha, acabou, né? Então, falou para vocês, foi muito bom estar com vocês. Tchau, tchau, beijos.